Aleluia. João, Evangelho de João, capítulo de número 2. Um texto bem conhecido de nós todos. Evangelho de João, capítulo 2, versículos 1 a 2. Deus abençoe, viu? Deus abençoe sua vida. Diz assim a palavra de Deus. E ao terceiro dia fizeram umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. Estavam ali postas 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, e em cada uma cabia 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disseram-lhe: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os empregados que tinham tirado a água. Chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom. Quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim seus sinais em Caná da Galileia e manifestou sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso desceu a Cafarnaum, ele e a sua mãe e seus irmãos, e os seus discípulos ficaram ali não muitos dias. Amém? Podeis assentar. Glória ao nome de Jesus. Eu já há dias que estou com esta palavra no coração, e eu quero nesta noite pensar com você sobre esse texto de João, que é tão singular, tão poderoso. O primeiro milagre que Jesus realizou. João faz questão de não chamar de milagre, de sinal. João chama esse evento tão importante de sinal. Esse foi o primeiro sinal de que Jesus era o Messias, o Filho de Deus. Para ele provar que ele era o Messias, o Antigo Testamento, os profetas, eles profetizaram a respeito de Jesus, e eles apontaram o Cristo, que ele seria alguém que faria milagres, que ressuscitaria mortos, que curaria leprosos, que curaria paralíticos. Ele tinha que mostrar sinais. 7 sinais ele havia de mostrar. E esse, em Caná da Galileia, é o primeiro sinal que Jesus evidencia, ele mostra aos homens. Ele transforma a água em vinho. Bom, o texto diz: ao terceiro dia fizeram umas bodas em Caná da Galileia. Esse terceiro dia é 3 dias depois que ele encontra com Filipe. 3 dias depois que ele se encontra com Filipe, ele vai para Caná da Galileia cumprir uma agenda que estava talvez prevista, não está escrito aqui, mas ele era convidado, então estava prevista. A Bíblia mostra que, nesse contexto, Jesus, na festa, o vinho, no meio da festa, o vinho acaba. E foram também convidados Jesus e seus discípulos para as bodas. Faltando vinho, a mãe de Jesus disse: não tem vinho. Uma festa de casamento durava 7 dias, era o mínimo. 7 dias. Uma festa de casamento demorava 7 dias.
Eles já tinham preparado a festa premeditadamente. Eles já tinham feito toda a programação para aquela festa naquela semana. E então, quando você faz a programação para alguma coisa, você já faz o orçamento em cima daquilo que nós vamos gastar, não é assim? Eu sei que aqui a gente tem muitas festas, né, pastora Miriam? Muitas festas. E de vez em quando a gente fica, quantas pessoas vão vir? Quantas pessoas será que vão estar? E tal. E a gente tem que fazer a conta por cabeça. Já sabemos que cada um toma lá, sei lá, 300 ml, 400 ml, 500. Crente toma até 2 litros de refrigerante, né? E a gente faz as contas em cima daquilo que está previsto. Os noivos não foram diferentes. Eles fizeram em cima daquilo que estava previsto. Mas sabe como é festa? Sempre tem o amigo do amigo, amigo do parente, amigo do colega, amigo do tio, amigo da esposa, amigo do colega, e sempre tem alguém que venha mais. Não, manda ele vir também. Não, deixa vir. Bate um fio e diz assim, eu não vou poder ir na festa, sabe aquele jeitinho? Eu não vou poder ir porque eu estou com visita em casa e tem 3 aqui, não dá para mim ir. Aí o dono da festa, não, traz eles também. Glória, era tudo que você queria ouvir. E aí você leva. Quando chega na festa, aquele orçamento que estava feito em cima de 100 pessoas, já não vai ser mais o mesmo. Já vai mudar. Nós vamos ter que dividir o pão mais vezes. A fatia de pizza não é mais 8, não é? Agora é 12 pedaços. E aí fica uma fatiazinha fininha, né? E tem gente que não tem desconfiômetro. Come à vontade como se fosse 4. Não está nem aí. Quando tem mais gente, a gente tem que ter educação e saber que nós temos que dividir. Eu lembro um dia que, um período muito escasso, na minha infância, na minha casa, a gente estava dividindo uns gomos de linguiça em casa, e eu peguei um pedacinho a mais, era um pedacinho de cada, né? 7 irmãos, 7 pessoas, moleques, tudo criança. A minha irmã caçula viu eu pegar um pedacinho a mais e gritou lá de fora, mãe, o Laílson pegou um pedaço a mais. Tinha que dividir. E por essa situação, o vinho daquela festa acabou. Cessou. Agora pensa numa festa onde tem muita comida, cordeiro assado, carneiro assado, cozido, ao leite de coco, na folha de bananeira, na folha de tamareira. Imagina, tanta carne, tanta comida, pão de cevada, pão de trigo, pão de todos os tipos, e todo tipo de comida. E de repente acaba a Coca-Cola, acaba o suco de laranja, acaba o taí, o funai, o funada, o funai é índio, né? O funada, tubaína, acaba. Conquista, sei lá, São José, acaba. E você tem que comer o trem ali no seco, sem uma bebida. Irmão, a bebida era a coisa mais rica da festa, o vinho. Era o principal daquela festa. Além de que o vinho representa alegria. O vinho simboliza alegria. Ele representa o Espírito Santo. E o vinho acaba no meio da festa. E eu gostaria de ter um negócio tocando que não é de Deus, não. Não é Deus que está falando, não. É seu inimigo. Nós vamos colocar aqui a festa, a sua vida, a nossa vida. É a festa. Nós fazemos a programação de quando nascemos. Os nossos pais olham e dizem assim, esse menininho bonitinho vai ser alguém na vida um dia.
E aí ele cresce dentro da sua situação, da sua sociedade, do seu legado familiar. E tudo que o pai quer é que o filho seja melhor que o pai. Tudo que o pai quer é que o filho seja mais inteligente. O pai quer ter orgulho do menino e andar com ele. Quando alguém pergunta, ele responde, ele sabe conversar, e o pai fica todo orgulhoso daquele menino. Eu ando com o Noah por aí, de vez em quando eu entro na oficina, eu fico assim, marcando 80 para entrar na oficina, porque o Noah, ele vai para 4 anos agora. Ele conhece a maioria das ferramentas de oficina e marcenaria. Ele conhece a maioria delas. Ele sabe que é uma serra elétrica, ele sabe que é uma serra de mesa, ele sabe que é uma tico-tico, ele sabe que é chaves tipo alicate, alicate de pressão, ele sabe diferenciar o que é uma coisa de outra, alicate de corte, alicate de descascar fio, alicate de não sei o que, alicate de bico de pato, alicate disso, alicate daquilo, chave inglesa, chave de grifo, chave, e vai falando, ele vai falando tudo. Chave combinada, chave de boca, chave estrela, chave isso e aquilo. E eu fico todo orgulhoso com o meu neto. Nossa, como esse menino sabe tudo isso. Legal. E o pai é assim como o avô. Quer que o filho seja melhor que ele. E o filho então começa a dar frutos. A dar frutos. A princípio não se sabe o que vai ser, mas quando ele atinge uma idade, hoje não sabemos mais, porque os nossos filhos, ou os filhos das nossas famílias, até os 18, 19 anos ainda são crianças, não é? 18, 19 anos, 15 anos, ainda são crianças. Não cometa esse erro com seu filho. Eu lembro que na minha época, quando tínhamos 6 anos de idade, já estava no serviço com o pai, trabalhando. Meu pai era pintor, e eu tinha que subir em escada de 6 degraus para lixar a porta. Não sabia pintar ainda, tinha que lixar a porta. Depois que eu aprendi a lixar, ele deixou eu aplicar verniz. Mas eu fazia cada rolo com aquela lata de tinta, eu colocava no ferro da escada e segurava no ferro, o ferro virava, a lata caía, sujava o chão, virava uma lambança terrível. Era criança, mas já estava trabalhando. Eu já estava fazendo parte da festa da vida. A gente ia trabalhar cedo e aprendíamos uma profissão, pelo menos a profissão do pai a gente já aprendia. Mas o tempo passou e essa oportunidade das crianças se tornarem mais maduros já se acabou. Porque é celular, internet, televisão e amigos, amizade, escola. Aos 18 anos, aquele jovem que já estava bom para casar, não sabe lavar uma louça em casa, não sabe ajudar a mãe a passar um pano no chão, não sabe fritar um ovo, não sabe fazer um miojo, não sabe fritar uma pipoca, não sabe fazer uma oração na igreja, não sabe, porque ele vai vivendo a vida como ele quer. Na igreja também ele não é influenciado, o pai não traz para a escola dominical, o pai não traz para os cultos de ensino, o pai não traz as crianças para a igreja. E aí as crianças crescem na festa da vida, já faltando o vinho. Já crescem com a ausência do vinho, porque desconhecem o que é isso. Ou ele está no celular, aí se tem mais posse, ele está fazendo alguns cursos em alguns clubes de natação, de não sei o que e tal.
Quando ele vai ter 22 anos, que ele já está fazendo faculdade, quase terminando, ele não sabe ainda o que vai ser. Fez a faculdade, perdeu porque ele não gosta daquilo que fez. Porque o pai estava influenciando, e a mãe influenciando, e ele não gosta daquilo que fez. E assim é a nossa vida. Nós precisamos, como pais, prestar atenção no que estamos ensinando para os nossos filhos. Nós precisamos, como pai, tirar um pouco a mão de cima de tanta proteção e dizer: filho, você precisa caminhar com suas pernas. Não é assim, bem? Você precisa caminhar com as suas pernas. Mas o que a gente faz é: faz isso, faz aquilo, paga isso, paga aquilo, dá celular, dá roupa nova, dá tênis novo, dá camisa nova. Ah, eu não quero essa camisa não, eu quero uma que tem um raio. Tá, então tá, vou comprar. Que cor você quer, filho? Quero tal cor. Aí vai lá, tá, é do raio. Ah, não gostei dessa do raio não, quero aquela que tem um negocinho aqui atrás. Tá bom. Aquela que tem o garfinho aqui, aquela que tem o passarinho. Não, aquela que tem um coqueirinho. E ele vai, e o pai vai. E ele não sabe quanto custa isso. A festa desse cara nunca terá o vinho. Sempre vai estar em falta. A festa dessa pessoa sempre estará em necessidade. Porque ele vai crescer dependente do pai e da mãe. Ele não vai saber tratar a esposa. Ele não vai saber tratar a sociedade que vai estar em volta dele, porque agora ele é adulto e ele tem que aprender a ser adulto, mas ele é um adulto com 35, 40 anos, com a mente de 15 anos ainda. Falta vinho. Acabou o vinho da festa, lá atrás, quando os pais quiseram manter sob controle total. Bom, vamos para a mensagem da palavra de Deus. Quando os noivos perceberam que não havia mais vinho, é natural que o desespero chega. É natural que a gente perde um pouco o equilíbrio. Quando nós entendemos que nós não temos o essencial para aquele momento, nós nos frustramos a ponto de querer desistir de alguns planos e projetos. Quando nós entendemos que aquele essencial que era para aquele momento, ele se acaba, nós dizemos: agora eu não sei o que eu vou fazer. Agora eu não tenho mais expectativa. Os meus projetos, os meus planos se frustraram e eu não sei o que fazer. Não posso cantar, até aqui me ajudou o Senhor. E eles, no meio da festa, o vinho se acaba. Mas Maria, a mãe de Jesus, está ali, ela diz: meu filho, não tem mais vinho. Ele diz assim: mãe, mulher, o que eu tenho contigo? Alguém diz assim: puxa, mas Jesus foi grosso, áspero com Maria, a ponto de ser tão sem educação desse jeito, ríspido, de jeito nenhum. Chamar uma mulher de mulher naquela época era muita honra. Muita honra. Mulher. Mulher. Ó Senhora. Ó minha Senhora, ó Senhora minha mãe. Mulher, era honra, eles estavam honrando ela. Se você observar os árabes, turcos, até hoje eles têm esse hábito de chamar a mulher, mesmo a esposa, de, não pelo nome, mas Ratum. Ratum, mulher. Mulher. E é uma honra muito grande. Jesus está dizendo: mulher,
ó Senhora, ainda não é chegada a minha hora. Existem duas vertentes aqui dos grandes estudiosos que eles pensam de duas formas. E como é incógnita, nós cremos, é pela fé. A primeira é que Jesus estava cumprindo ordem de Deus. Ele estava dentro do cronograma divino. Ele estava dentro do cronograma divino. Ele estava cronometrado por Deus, pelo Pai. Ainda não chegou a hora de fazer os sinais. Chegando a hora, vai acontecer. Ponto. Segundo ponto é que alguns estudiosos dizem que a festa dos judeus, elas se dividiam em classes. Existia a classe mais óbvia, a que aparecia um pouco mais, que tinha mais recursos, e a classe mais inferior. Tipo, Jesus morava onde? Nasceu aonde? Ele era o Nazareno. E quando falava Jesus Nazareno, era como que se desdenhassem ele. Jesus de Nazaré. É porque Nazaré era uma cidade pobre, dormitória, onde havia muita prostituição, muitos ladrões que ficavam por ali, pessoas que iam dormir naquela cidade, caravanas eram assaltadas, e Nazaré não tem nada muito bom. Mas José foi trabalhar de carpinteiro naquela cidade, muitas portas se abriram ali de trabalho, e ele foi trabalhar, e Jesus foi criado então naquele ambiente, por isso ele é chamado de Jesus Nazareno. E aí, quando eu olho para Jesus de Nazaré, e vejo ele na festa, eu vejo ele como que se eu estivesse lá, os mais bem de vida, mais bem vestidos, com perfumes importados, franceses, né? Aqueles Yves Saint Laurent, Paco Rabanne, não sei o que mais e tal, tanta coisa que se tem por aí, caríssimo, aquelas pessoas que quando passa o cheiro fica no seu nariz até no outro dia. Eles estavam sentados e já tinham bebido vinho, comido bastante. Essa é uma outra ideia do texto. E aí, quando Jesus já chegou no terceiro dia dessa festa, quando ele é para ser servido, ele não tem mais vinho, aí acaba. Maria olha para ele e diz: Jesus, meu filho, não tem mais vinho. O que eu tenho contigo, mulher? Ainda não é chegada a minha hora. O que tem a ver com esse negócio de não ter mais vinho? Eu não tenho nada a ver com isso, não. Aí Maria sai dali e diz assim: façam tudo o que ele vos disser. Como Jesus tinha nas mãos o controle do vinho que estava acabando, ele sabia a medida que dava e a qualidade que colocaria naquela festa, ele disse aos serviçais daquela festa: olha só, vão buscar água, que é para a purificação do templo. E aí já é uma outra mensagem. Vai buscar água para a purificação do templo, que era para a purificação do templo. Busque a água e encha essas talhas de água. As talhas eram para isso, exatamente para purificar o templo. Eles vendiam pombos e outras coisas, era uma sujeira danada. E eles tinham que limpar tudo aquilo. E aquela água daquele depósito era para isso. Tinham 6 metretas, 6 talhas de água. 6 talhas de água. E nessas talhas cabiam aproximadamente de 100 a 120 litros de água cada uma. De 700 a 900 litros d'água. Não sabemos ao certo quanto de água estava ali. Mas o quanto de água eles levaram, a Bíblia diz que foi transformado em vinho.
A Bíblia mostra que quando levaram ao mestre-sala a água que eles tinham enchido aquelas talhas, quando chega na mão do mestre-sala, é o melhor vinho da festa. E eu quero parar aqui um pouquinho e pensar com você o seguinte: quando nós convidamos Jesus para a festa, nós temos que ter segurança nisso, porque quando nós temos Jesus como convidado da festa da nossa vida, nós sabemos que nós temos que andar direito, porque Jesus é santo. Ele não admite que nós pisemos em falso. Ele não admite que nós erramos no caminho. E se errarmos, Ele vai, com a sua graça e misericórdia, nos cobrir com o seu perdão. Porém, Ele exige que nós andemos na luz, assim como Ele é. Luz está. Assim como Ele é luz, nós andemos nele, para que nós não possamos errar o caminho. E aí, então, nós convidamos Jesus para a festa da vida. Aceitamos a Ele como o único e suficiente Salvador um dia. Eu não era nada, não servia para nada, não valia nada. Mas a graça de Jesus, a graça de Deus, que é Jesus Cristo, o seu próprio Filho, encheu o meu coração através do Espírito Santo o dia que eu aceitei como meu único e suficiente Salvador, e a partir daquele dia Ele começou a morar em mim. Morar em mim. E nunca deixou que a água que preciso estar cheio, ela se acabasse. Você precisa estar cheio. Se você for uma talha, você precisa estar cheio da água. Se você for um vaso, você precisa estar cheio de água. Porque Jesus diz em João 4 que Ele é a água viva que salta para a vida eterna. Aleluia! Nós aceitamos a Jesus como Salvador. E aí então nós temos a certeza que Ele vai estar na festa da nossa vida. Sempre Ele estará na festa. Passe os anos que passarem. Entra ano e sai ano. Ele estará na festa. Desde que você queira. Desde que você não erre. Desde que você não abandone. Desde que você não se desvie. Desde que você não despreze. Você estará numa boa companhia, porque Ele sempre estará na festa. Uma vez que você convida Ele, saiba que Ele estando na festa, você não terá falta de nada. Sabe que às vezes eu vejo assim que existem pessoas que passam por grandes dificuldades e olham para eles mesmos e dizem: Jesus, eu oro, jejuo, busco, clamo, de madrugada, de manhã, de tarde, de noite. Senhor, estou ralando meu joelho, eu estou ralando, eu não aguento mais. Dor nos ombros, dor no cotovelo, de tanto orar, de tanto viver ajoelhado. Eu vivo rastejando, Senhor, buscando. Se você não vivesse assim então, filho. Se assim já é difícil, imagina não. Eu quero trazer uma boa notícia para você nesta noite. As provas que você vive, elas nunca serão iguais. Elas nunca serão as mesmas. Só serão as mesmas, como eu já disse aqui, se você repetir de ano. Aí vai passar pelo mesmo processo. Mas se você passou aquele processo, a prova que virá será diferente. Talvez mais forte que a primeira. Porque Deus está te reestabelecendo, reestruturando, fazendo você criar força, sustância nesta vida,
para que no dia que Ele voltar, você possa com gozo e alegria entrar na glória de Deus, dizendo: valeu a pena todo o meu sofrimento, valeu a pena o meu choro, valeu a pena o meu desespero, valeu a pena a minha busca. Aleluia, aleluia. Se Jesus estiver na festa, Ele vai preencher o que está vazio. Saiba disso. Ele vai preencher o que está vazio. Pastor, meu marido está preso. E eu tenho orado, tenho buscado, tenho clamado e nada acontece. O advogado falou que ele vai sair, vai não sei o que, vai ter vara de sutura, vai sair logo aí, e que não sei o que, isso e aquilo, mas não chega nunca. Calma, se Jesus está na festa, fique tranquilo, porque vai ter vinho bom para você. Ele vai te ajudar a entender os dilemas da vida. Ele vai ajudar você. Sabe que muitas vezes nós não entendemos e ficamos perguntando: por que, Senhor? Quantos aqui já perguntaram por que, Senhor? E é doído quando a gente pergunta: por que, Senhor? Imagina um jovem de 35 anos em pleno vigor, de repente descobre um câncer na cabeça, e em 6 meses da descoberta ele vai embora. Aí a gente fica: por que, Senhor? Por que, Senhor? Era tão novo, tinha vida pela frente. Uma criança que acaba de nascer, de repente está no braço da mãe, e logo depois não está mais. E a gente pergunta: por que, Senhor? Por que, Senhor? Por quê? Por que comigo desse jeito? É porque Ele tem um cuidado especial com você, e Ele sabe o que fazer agora. Mesmo que você não entenda nada, depois Ele vai fazer você entender. João 13:7. O que faço, não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. E os planos de Deus, irmãos, às vezes dói na gente, faz rachar, partir o nosso coração. Mas os planos de Deus são perfeitos. Ele nunca erra nos seus planos e projetos. E são estabelecidos desde a eternidade. Desde antes de você existir, os planos de Deus já foram estabelecidos para a sua vida. Ele já sabia que hoje você estaria aqui neste lugar, nesta noite. Ele já sabia que você estaria ouvindo esta palavra esta noite. Ele já sabia os projetos dele para você neste dia e para esta semana que será abençoado para a sua vida. Por que, Senhor? Uma vez, no começo do meu casamento, sempre fui de fazer alguma coisa a mais, extra. Sempre, a minha vida. E além do trabalho que eu fazia, eu comecei a vender roupa. E eu ia em Campinas buscar roupa, numas fábricas ali, de malha, americana. E um dia eu fiquei a madrugada acordado, batendo papo, sem necessidade, em vez de estar dormindo, e conversando, e pai. Amanheceu o dia, gente, eu tenho que viajar, tenho que ir embora. Eu vim embora, peguei o carro, eu, a Beth, e o carro lotado de roupa até a tampa. E eu venho pela Anhanguera, chega uma distância longa da Anhanguera, aquela estrada reta, como essa abençoada Rondon que a gente tem aqui, dá sono, né? E eu não dormi a noite inteira, comprei o dia inteiro e agora a noite inteira acordado, conversando e venho dirigindo o dia inteiro. De Marília a Campinas, 350 quilômetros. Antes de chegar para entrar para Jaú,
Botucatu, aquela região ali, Brotas, eu cochilei. E a Beth estava dormindo do meu lado, também não dormiu, e eu cochilei, e o carro entrou para o acostamento adentro, o pessoal tinha acabado de arar a terra, e estava aquelas terras fofas, e o carro pulava, e pai, descontrolado. Eu acordei com o carro pulando daquele jeito, e a Beth acordou assustada, meteu a mão no volante, puxou, e eu puxava de novo, tentando pôr na... Não, a gente nem sabia o que estava fazendo. Os dois dormindo e agora assustados. Aí o carro atravessou a Anhanguera, devagar. E eu não tinha mais o pé para frear, para acelerar, eu não sabia o que fazer, estava travado, a cabeça travada. Atravessei, uma carreta passou. E eu não sabia o que fazer, não tinha ação. O carro veio e desceu no canteiro do meio e... Eu não sei onde foi que surgiu um homem que ficou de pé do outro lado. Ficou de pé desse jeito, assim, plantado do outro lado. Está tudo certo com vocês? Eu olhei para fora, não sabia nem responder para o homem, mas eu me lembro dele assim como que se fosse agora. Vão em paz. Nada aconteceu. E eu fiquei, por que, Jesus? Por que, Jesus? Porque eu não dormi. Só por isso. Porque eu fiquei acordado a noite inteira. Você sabe que às vezes a gente fica perguntando por que para Jesus, sabendo que nós fizemos alguma coisa que não devia fazer, a gente fica querendo dar uma de santo com Deus, de vítima. Por que, Senhor? É porque você é ruim. Por que, Jesus? Porque você é mau, seu coração é mau. Por que, Senhor? Porque você é teimoso. Por que, Senhor? Porque você é fofoqueiro, fofoqueira. Porque nós temos culpa no cartório e ficamos olhando para Deus e tentando colocar Ele na parede como se nós fôssemos, Ele fosse nosso auxiliar. E fica, por que isso comigo, Senhor? Oh, filho, quieta, porque pode te acontecer coisa pior. Lembra do moço que Jesus curou? Quem foi que te curou? Não sei não. Jesus encontra com ele na hora e fala assim, ops, vigia para que não te aconteça coisa pior que isso. Não minta não. Mas tem coisas que nós não causamos. E aí nós perguntamos, por que, Senhor? Ele vai fazer você entender. O tempo passa, chega uma hora que a sua mente se abre e o Espírito Santo faz abrir o seu cérebro. Você renova a sua inteligência, como Paulo diz em Romanos 12:2. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar qual seja a boa vontade de Deus. Eu penso que são essas. Quando nós entramos em alguns desafios que não sabemos resolver, alguns dilemas que nós não conseguimos desembaraçar, desenrolar. E aí Jesus então, na sua boa vontade de colocar esse problema na nossa vida, para nos ensinar, para nos dar uma maior estrutura, Ele vem e nos mostra lá na frente, abre a mente e a gente entende o que Ele fez. Puxa vida, se eu tivesse feito do meu jeito tinha dado errado, mas do jeito de Deus parecia tudo errado, mas deu certo no final. Deus não erra, Ele sempre estará um passo à sua frente. Ninguém vai vencer a Deus nos seus planos e projetos. Ninguém vencerá a Deus. Deus, às vezes a gente, porque eu fiz isso, Senhor? Porque Deus permitiu que você fizesse, para você aprender coisas que você não sabia. Deus permitiu. Se Jesus estiver na festa, vai ter problemas, mas a presença de Jesus te dará alívio.
alívio. Eu imagino que tem algumas famílias aqui que estão passando com problemas. Estão passando por dificuldade com o filho, trabalho, a renda que não está legal, dinheiro, né? A situação que se enrolou lá atrás e não conseguiu se acertar ainda. Eu acredito que tenha pessoas aqui com N dificuldades. Somos seres humanos fadados a fracassar, a errar todos os dias, todos os momentos. E eu sei que Deus está falando com algumas pessoas aqui nesta noite, e Ele está dizendo: fique tranquila, eu estou na festa. O que parece que é só água vai se transformar em vinho. Deixa eu adiantar um pouquinho aqui para mim terminar, que já deu a hora, olha só, acabou a hora. Sabe que Jesus diz assim: enche essas talhas de água. Imagina aqueles homens ir buscar água para encher as talhas. Imagina, Anderson, você está faltando vinho na festa e Jesus, eu sou Jesus, tá? Eu sou Jesus. Eu digo para vocês, o noivo diz que está faltando vinho, mas vai lá e enche essas talhas de água. Você não vai carregar uma talha dessa para trazer de água. Essa aqui deve de ter uns seus 50 litros, se tiver 40. Imagina uma talha de pedra maciça com quase 120 litros d'água. Eles tinham que buscar isso e encher essas talhas. A Bíblia diz que quando encheu todas até em cima, Jesus disse: leva ao mestre-sala. O que ele disse para levar? O vinho ou a água? O vinho ou a água? O vinho ou a água? A água. Leva ao mestre-sala. A água. Não era vinho. Enche até em cima de água. E encheram de água até em cima. Agora, pega dessa água que vocês encheram e leva ao mestre-sala. Agora eu não sei se ela foi se transformando a cada passo que ele deu, ou se transformou na hora que ele pegou na mão. Não sei, mas foi sob a palavra de Jesus. E ele vai com a água. Aí eu paro para pensar, só um pensamento aqui, rapidinho, para nós encerrarmos. Quanto custa um galão de 20 litros de água? R$14. Quanto? 15, 14. É por aí, né? 9, tem de R$9. Uma garrafinha de água, se você parar num mercado aí, um atacadão, Pague Max, não sei o quê, você paga R$1, 90 e poucos centavos, numa garrafinha de 500 ml. Mas se você for num posto de luxo, você paga 15 conto. No aeroporto você paga 20 contos numa garrafinha de água que vale R$1. Não é assim, pastor? Quase isso, né? E aí, é um absurdo. Mas só que a água é um bem tão precioso que ela é essencial para a vida. Onde tem água, tem vida. A água é essencial. Nós somos 70% do nosso corpo água. O arroz que você come, você cozinha ele com a proporção, o dobro e um pouco mais, não é assim? O dobro e um pouco mais de água. O feijão é quase a panela cheia de água, e só um pouquinho de feijão. Você põe um milho de canjica para hidratar, para você fazer uma deliciosa canjica com amendoim, ou com castanhas, do jeito que você quiser. Leite condensado e tal, essas coiseiras todas, mas você vai pôr ele na água para ele dar uma hidratada. Você põe um fundinho assim, quando você acorda pela manhã, a vasilha encheu a água ele absorveu toda aquela água, e nós somos assim. Só que a água é tão essencial, primordial para a nossa vida. Sem água a gente morre. Você pode ficar sem comida um bom tempo, mas sem água você morre. Paralisa o seu rim, as suas funções vitais vão paralisando pela falta de água. Você vai se desidratando e o seu corpo vai entrando em pânico. Mas a água não tem valor.
R$ 14 o bem essencial. Vai comer uma picanha que você pode ficar sem ela. Tem picanha que você paga R$ 500, R$ 1.000. Exagero, né? Mas tem. Tem. Aí, eu fico pensando nisso. O Espírito Santo de Deus, gente, é essencial para a vida do crente. Sem o Espírito Santo você não tem hidratação da alma. Sem o Espírito Santo você não tem alegria. Sem o Espírito Santo você não tem vida em si próprio. Sem o Espírito Santo você não tem quem intercede a você com Deus. Sem o Espírito Santo você não tem ligação com o Pai. Sem o Espírito Santo você não tem revelações de Deus na sua vida. Sem o Espírito Santo você não tem alegria na sua alma. Sem o Espírito Santo você não tem a comunhão com os irmãos. Sem o Espírito Santo você não tem vida em si mesmo. Ele é essencial, mas nós não damos valor. Ele é essencial, mas nós não queremos buscar e nos encher dele. Ele é tão essencial que sem ele não há vida em nós. Mas só que nós fazemos tão pouco caso do Espírito Santo que nós só queremos as bênçãos de Deus na vida. Eu só quero que ele multiplique meu vinho. Eu só quero que ele me dê vinho porque está faltando. Aí quando ele te dá o que falta, você esquece de Deus e vaza para o mundo de novo. Esquece, abandona, não quer mais saber. A coisa aperta de novo. Eu preciso voltar para a igreja. Quem já ouviu alguém dizendo, eu preciso voltar para a igreja, minha vida está um caos, eu estou destruído, minha vida está acabada, eu não sei o que fazer. É falta de Deus na vida, é falta do Espírito Santo de Deus na sua vida. Porque se o Espírito Santo estiver aí, você tem vida. Se o Espírito Santo estiver aí, você tem alegria. Se o Espírito Santo estiver aí, você tem provações. Se o Espírito Santo estiver aí, você terá falta de algumas coisas materiais, mas a alegria que ele faz derramar sobre a sua vida é essencial para uma vida ligada com os céus. Aleluia! Glória ao nome de Jesus para sempre. A água é essencial para a vida. Poucos dão valor. Ou pouco é o valor dela. Pequeno. O Espírito Santo é essencial para a nossa vida eterna. Precisamos mais observar se na festa da nossa vida, Jesus ainda é convidado. Precisamos observar se na festa da nossa vida, Jesus ainda está em um lugar privilegiado, ou se ele está, como eu disse aqui, na segunda categoria da sociedade, na parte que ainda não foi servida na festa. Jesus precisa estar no centro. Ele precisa estar no centro. Porque se ele estiver no centro, o Espírito Santo vai trabalhando. 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 Te conduzindo, te levando, te levando. Você pode ter falta de alguma coisa, mas você vai cantar como as irmãs cantaram aqui. Eu te amo. Mas que o cego anseia ver toda a luz da liberdade e assim viver. Eu te amo mais que o nauta, mais que o pobre ama o chão que o desprezou. Eu te amo. Se Jesus estiver aí, pode estar faltando dinheiro, irmão, mas o Espírito Santo, ele vai te dar paz, alegrar seu coração. Pode o seu filho estar
pior situação que você imaginou, você terá paz, porque você tem a certeza de que Deus está trabalhando na vida dele, pela sua fé. As coisas podem estarem aos avessos na sua vida e na sua casa, mas com Jesus no centro da sua vida, o Espírito Santo estará trabalhando, colocando tudo no devido lugar, mesmo que você tenha choro, mesmo que você tenha dificuldades, mesmo que você tenha aflições, mesmo que a angústia de vez em quando bate no seu coração, mas você vai ter a certeza de que Deus vai te livrar, Deus vai entrar com providência. Algum momento a mão eterna do Senhor estará estendida e te alcançará onde os homens não poderão alcançar, te alcançará onde o médico não pode alcançar, te alcançará onde o advogado não pode alcançar, te alcançará onde o dinheiro não pode alcançar, Ele te alcançará. Aleluia, aleluia. Quando eles levaram a água, o mestre Sala diz: gente, esse noivo está doido. Todo noivo usa primeiro o vinho bom, depois o inferior, mas ele fez contrário, é nada. É que o vinho que Jesus deu, mesmo na crise do noivo, o vinho de Jesus é bem melhor. É bem melhor. Não dá para se comparar o que é transformado por Deus e o que é fabricado pelos homens. O que é fabricado pelos homens tem prazo de validade, mas o que é transformado por Deus não tem prazo de validade. É para a vida eterna. Xaroba canta lá, Shuidefolte canta lá. Jesus quer transformar a festa da sua vida numa festa de alegria. Jesus quer transformar o vinho que era água em um vinho bom para você desfrutar das coisas de Deus. Que Deus possa te abençoar e você possa ter entendido pelo menos parte do primeiro tópico desta mensagem, que a bênção de Deus possa continuar sobre você e o nome do Senhor venha a ser glorificado.